deixa eu explicar para vocês aqui um pouco do que a gente vai estar fazendo aqui. É uma conversa rápida, tranquila, né? Eu ouvi um pouco do processo de formação. É avaliar o impacto disso mesmo, né? Reunir aí 7 horas para conversar algumas coisas sobre o projeto. Um trabalho com leitura escrita para todas as áreas, para mim, tinha uma grande expectativa, principalmente quando eu olho para a educação física, porque ela tem uma constituição histórica de atividade prática e era um grande desafio estar implementando nas aulas de educação física um trabalho com leitura escrita. A gente conseguiu integrar as áreas, pensar na escola como um grupo, como uma equipe. Eu tive muita sorte, né? Porque a Lenira é uma pessoa excepcional. Ela nos passa, assim, além de conteúdo, né? E todo o incentivo da leitura e escrita em matemática, fez com que eu repensasse na minha metodologia e reforçasse, então, a resolução de problemas como uma metodologia de ensino. Também um trabalho de histórias em quadrinhos, porque eu não achei assim que em matemática eu pudesse fazer um trabalho desse tipo. Os meus alunos criaram textos em matemática, personagens e elaboraram histórias em quadrinhos e ficou um trabalho muito bacana. A orientadora no SEMPEC, a Terezinha, né? É uma mestra, assim, uma experiência profissional muito boa, que trabalha com as 4 linguagens, né? Que é as artes visuais, a música, a dança e o teatro. É visível a diferença que a gente vem percebendo nos alunos, né? Então, assim, é um curso que está valendo a pena estar participando. Eu estava cansada de escutar, mas eu não gosto de ler. Então, como eu aprendi, como eu faço agora, eu trabalho um pouco de leitura, depois eu vou à visita a campo, depois dessa leitura da paisagem, leituras de fotografias, aí nós voltamos e praticamos a escrita. É completamente diferente o resultado. Eu me encantei com a prática do Silas e as crianças se encantaram de aprender. Como disse a Luzimar, o capacitador ele é essencial, né? E a Beli muito competente desde o início, sempre foi. E esse curso eu consegui melhorar os meus planos de aula, as minhas intervenções hoje na escola com relação aos planos de ensino ou alguma aula que o professor está preparando, porque além da sala de aula agora eu posso ajudar outros professores, né, a melhorar a sua prática. A gente trabalhou ano passado com a sequência didática do artigo de opinião e a questão da reescrita também, e isso fez com que a gente seguisse os passos e saber que está todo mundo junto também, né? Essa questão de ter o apoio dos outros professores pensando em leitura e escrita é extremamente importante. Se sentir participante da escrita de um livro. Todo o pessoal de língua portuguesa, quando pegou o material, falou, nossa, né, que chique! Acho que a principal lição que a gente tira é a função que a gente tem de mediar esse processo, assegurar a qualidade desse trabalho. Acho que para a gente favoreceu muito essa formação, né? Porque a gente chega hoje muito mais esclarecido, muito melhor informado, para poder ser esse respaldo, essa base do trabalho docente em sala de aula. Você vê por 2 exemplos bem práticos, o número, a redução do número de evasão de alunos, né? E o acesso à biblioteca. Então, se a criança não está evadindo, acho que alguma coisa de importante, de legal a escola está fazendo para segurar eles lá. O curso de leitura e escrita veio para tirar um pouquinho aquele pensamento de que corrigir o texto, fazer a reescrita, a leitura, era papel do professor de português. Por ser da área de matemática, eu tenho muita dificuldade. Eu sempre olhava e focava no lado matemático, nunca esse lado né, de interpretação de texto mesmo. Eu gosto de ler, gosto de escrever, mas será que eu sei passar isso para os meus alunos, né? Então é tudo isso que eu esperava mesmo. Tem que saber ler, tem que saber escrever, somar com o professor de português. A responsabilidade não é só dele. O Adriano começou, vocês precisam falar sobre a cultura do movimento, e isso foi uma coisa que eles faziam as atividades, mas nunca eles pararam para pensar naquilo que eles estavam fazendo. Eu me surpreendi,
porque educação física eu não sabia que eu podia trabalhar com isso. E na realidade a arte também tem a sua leitura, né? Ler é só palavras ou podemos ler imagem, é o que nós trabalhamos, leitura e escrita, lemos sim a imagem, uma obra de arte. Eu enxerguei mesmo como um processo na minha mudança de olhar pedagógico, né? Na minha atuação de sala de aula. Né? E se a gente não se coloca, né, nessa condição de professor que pesquise, que quer aprender, você não consegue passar para o seu aluno essa vontade de querer pesquisar e querer aprender. Né, que é o professor de português que tem que ter essa responsabilidade, né? Eu, assim, me senti e ainda me sinto desafiado, né? Toda vez que eu ouço isso, eu sinto que é um desafio. Então, assim, vários colegas, você vê o que os colegas estão fazendo, você ouve o que a orientadora fala pra gente, então são ideias novas, são coisas novas. Então, tentar tornar um pouco mais atrativa a leitura. Então eu levei livros até a sala de aula, porque eu queria quebrar aquela coisa, sabe, de às vezes o aluno não vai para a biblioteca, então eu falei, eu quero saber, se o aluno vai para a biblioteca, eu vou levar o livro até o aluno. Essa forma de projeto, eu acho que deixa os professores mais unidos, porque você é obrigado a conversar com o seu colega e perguntar o que você está fazendo, o que você vai fazer. Uma coisa que eu achei interessante do teu trabalho é você conseguir fazer com que meninos, pré-adolescentes ou adolescentes dançassem. Eu estou fazendo um trabalho acho que tão legal com eles. A primeiro momento, vamos falar, professor, vamos ter que dançar isso desse jeito, principalmente quando tem que colocar as meninas junto, que foi em dupla na segunda apresentação. Eles tiveram um pouco de revidade, assim, um pouco. Mas aí eu falei, não, vamos trabalhar. Eu comecei a explicar novamente o porquê da dança, toda a importância dessa dança. E o fato que eu achei interessante é que eles não conheciam. Então isso deu curiosidade, para saber como que era isso. Levar coisas que eles não conhecem, desperta, querendo ou não, seja a idade que for, desperta a curiosidade. Então isso foi um fator bem marcante. Mita i akahata